dia na paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um nesta manhã. Estamos dando início a mais uma EBD das séries, desse último trimestre que nós estamos realizando. Eu quero, já deste momento, dar início convocando, orando em favor de todos os alunos, orando em favor de toda a humanidade, para que nós possamos ter um início nessa escola dominical. E o pedido de oração hoje, nós vamos orar para que Deus possa fazer nós percebermos que nós temos um ressentimento oculto, tá? Se tem alguma mágoa, alguma raiz de amargura nos nossos corações. Então vamos pedir para Deus o direcionamento do Espírito Santo para nos auxiliar, nos ajudar num sentimento tão difícil como esse, tá? Que é o ressentimento. Nós vamos tratar hoje sobre o ressentimento, outra enfermidade da alma. Então oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos a Ti, ó Pai, porque nós cremos, Senhor meu Deus, na Tua existência, no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Pai, nós só temos que recorrer ao Senhor para nos ajudar e nos auxiliar acerca dos problemas, ó Pai, psíquicos, ó Senhor, que vai assolando a humanidade, Pai. As enfermidades da alma têm contagiado, machucado, destruído, eliminado muitas casas, muitas pessoas e muitas famílias, ó Senhor. Eu peço a Ti nesta hora, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, nos fazer revelar, Senhor meu Deus, o nosso sentimento, Papai, que está dentro da nossa mente e do nosso coração. E quando o Senhor encontrar alguma coisa, Papai, que não procede de Ti, o Senhor venha arrancar, tirar, para o nome do Senhor ser glorificado nesta terra, através da minha vida, Senhor, e da vida dos demais pessoas que estão ouvindo nesta hora. Pai, abençoa a cada um, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, Então nós vamos estar aí orando, fazendo essa escola dominical. Vamos estar louvando o hino. Vou mudar aqui para vocês, para a gente poder louvar o hino agora de número. Louvado seja Deus, Oramos para que possamos ver nosso ressentimento. Nós vamos estar louvando o hino de número 58 nesta hora, tá? Hino 58. Vamos lá. Esta
Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Então nós vamos estar fazendo a escola dominical agora, meus queridos. Nós vamos tratar um assunto muito importante, né, para nós, para toda a humanidade. Vai falar sobre o ressentimento, né? É algo que a gente sente muitas vezes, vem atrapalhar e causar muitos problemas para a nossa vida. Então quero também saudar já com a paz do Senhor, nosso irmão Toninho Mendes, né? A nossa pastora, nosso pastor José Dias, nossa missionária Hilda, todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estamos terminando, meus queridos, já últimos, né? Uma das últimas lições do trimestre de 2020. Então nós vamos estar falando hoje sobre a lição de número 11, que é alcançando cura dos ressentimentos, tá? Nós vamos falar hoje sobre os ressentimentos. Então, é um assunto importante para nós entendermos um pouco, porque muitas vezes nós sofremos, né? Passamos por algumas enfermidades e não sabemos o motivo. Então, tá aí um dos motivos que vamos tratar hoje, tá certo? Então, a paz do Senhor, nossa irmã Lúcia Santos, também que acabou de entrar aí. Vamos lá. Diz assim um texto áureo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12, né? Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos de Cristo podem perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Então é somente pelo poder do Espírito de Deus que nós possamos, né, ter o poder para perdoar e não ser dominado por mágoa, ira e ódio, nenhuma raiz de amargura, tá, ok? Nada pode nos preencher se não for através da pessoa bendita do Espírito de Deus. O texto de referência é Hebreus capítulo 12, 13 ao 17, que diz assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenho cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então vamos falar um pouco hoje sobre o ressentimento, né? É uma tristeza que acontece na alma. Então nós vamos tratar hoje sobre conhecendo o ressentimento, o problema do ressentimento e a cura para o ressentimento, tá bom? Então nós vamos tratar deste assunto hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos estudar sobre a restauração e a manutenção do bem-estar do ser humano, que é indispensável trazermos então esse tema de ressentimento, tá? O ressentimento é um sintoma que realmente prejudica a vida do ser humano. Então nós vamos aprender sobre suas causas, os resultados e os passos para superar este problema chamado ressentimento. Então vamos lá, conhecendo o ressentimento, né? Nossa irmã Viviane, paz do Senhor, acabou de entrar também aí. Então, conhecendo o ressentimento. A palavra ressentimento, irmão, ela significa mágoa, né? Que se guarda de uma ofensa ou mal que a gente recebe, tá? O mal que nós recebemos. Aí nosso coraçãozinho aí no slide, ó, todo machucadinho, né? Tudo ferido, tá? Então muitas vezes o ressentimento é uma mágoa aí e uma ofensa que nós recebemos. Normalmente esse sentimento ela encontra guarida nos nossos corações devido às pessoas muito próximas de nós, né? Que causou esse tipo de problema em nós, na nossa convivência, como família, irmãos da igreja, amigos e colegas de trabalho, não é verdade? Familiares de um modo geral. Às vezes acaba causando em nós um rancor, um ressentimento, e a gente acaba levando isso para a nossa vida e acaba prejudicando a nossa saúde, né? Tanto a nossa saúde espiritual, como também a nossa saúde material, carnal, tá? Porque o ressentimento é uma enfermidade psicossomática, faz parte dessa relação de enfermidade que nós estamos estudando no decorrer desse trimestre, tá? Então nós vamos tratar então nesse assunto aqui. Então o ressentimento, conhecendo o ressentimento, o que é o ressentimento? O ressentimento é guardar mágoa contra alguém, tá? E em vez de a gente perdoar esse alguém e superar a dor, a pessoa que é ressentida, ela continua sofrendo com um sentimento negativo, provocado por outra pessoa. Às vezes a pessoa faz algum dano pra gente e a gente acaba guardando essa mágoa no nosso coração, tá?
E a gente fica guardando sentimentos negativos aí, provocados por essa pessoa que nos causou esta dor, tá? Então o ressentimento, ela vai tornar a vida do ser humano amarga e vai tirar a alegria do ser humano. A vida vai mostrar sobre isso. Lá em Jó capítulo 5, verso 2, vai tratar sobre esse assunto, tá? Então nós temos que entender que o ressentimento, ela vai trazer uma vida amarga para nós. Eu ia abrir aqui Jó 5, verso 2, mas não vou abrir não, depois a gente lê mais tarde, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, quando a gente fala sobre ressentir-se, ressentir significa atribuir a outro, a gente atribui a outra pessoa um dano que ela, por algo, ou seja, a gente responsabiliza a outra pessoa por uma dor, um sofrimento que ela causou em nós, tá? Então a pessoa ressentida fica sempre alimentando a mágoa, fica sempre alimentando a dor, o sofrimento, a angústia por algo que alguém fez pra gente. Só que o ressentimento, para você entender o perigo do ressentimento, como o ressentimento é algo perigoso na vida do ser humano, é que às vezes a pessoa que causou o ressentimento em nós, ela já foi embora, esqueceu, né, já até morreu, e às vezes ela nem sabe que causou isso em nós. Às vezes ela nem sabe que magoou a gente por uma palavra, por uma brincadeira, por um gesto, né? Ou muitas vezes também, até vezes a pessoa sabe que aconteceu, o que fez para a gente, às vezes a pessoa sabe o que fez, e ela fica com aquele sentimento de ressentimento, de mágoa no seu coração, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o ressentimento, irmão, é uma percepção só de quem sofre. Faz parte da vida do outro. Muitas vezes aquele que causou, brincou, fez uma brincadeira, né? Falou uma palavra que desagradou, que machucou, que te ofendeu. Às vezes ela nem sabe que ela fez isso, causou isso em você. Então o ressentimento, ela faz parte do eu interior. É a pessoa que se sente ofendida e ressentida com algum gesto de alguém. Então a gente responsabiliza a outra pessoa pelo mal que ela nos faz sofrer, por aquela dor que nos faz sofrer. E muitas vezes a pessoa nem fez para te ferir, nem fez para te machucar, mas você já tomou aquilo como uma ofensa, como uma dor, e você começa a juntar no seu coração mágoa, sentimentos negativos provocados por essa brincadeira, por essa palavra, né, por esse gesto, ou por qualquer outro tipo de coisa que vem causar, né, ressentimento na vida do ser humano. Então, meu querido, o ressentimento é uma percepção de quem sofre. Não é de quem ofende, quem faz, é só de quem sofre. É uma forma de enxergar a situação, muitas vezes, né, que eu falei para você, a outra pessoa nem sabe que gerou esse sentimento em nós. Então analisa comigo um pouquinho. O ressentimento, irmão, o que é o ressentimento? É você continuar alimentar a tristeza interior, né, a dor, relembrando a situação que causou o problema, né, a fala, o gesto, a brincadeira. Aí você começa a falar sozinho, remoe, você fica murmurando para si mesmo. Então surge um problema muito sério, esse sentimento chamado ressentimento, rancor, no coração do ser humano. Nasce um problema muito sério, sabe por quê? Porque pode causar, o ressentimento pode causar depressão, tristeza profunda, transtorno de ansiedade e até dificuldade para se relacionar com o ser humano, com as outras pessoas. Porque você está com o coração magoado, ressentido e triste e abatido. Quantas pessoas abandonam a igreja, abandonam a casa de Deus, como se Deus fosse culpado pelo ato humano, né? Porque o ser humano faz o que bem entende, ele é livre para poder machucar, xingar, mentir, enganar, fazer mal para outra pessoa. O ser humano não está preocupado de maneira nenhuma. Quando eu falo ser humano aqui, não estou falando do cristão, estou falando do ser humano que não conhece a Deus, tá? Porque quem conhece a Deus nunca vai fazer algo para ferir alguém. Tá certo? Por mais que fira também, vai sempre reconciliar, pedir perdão. Mas o ser humano não está preocupado com essas coisas. Se vai machucar, se vai destruir, se não se importa com a sua vida e nem com quem está do seu lado. Então ele faz de tudo para poder prejudicar. Então quando a pessoa começa a fazer esse tipo de coisa, não adianta nada, meu querido, a gente ficar com esse sentimento de tristeza, ressentido, por causa dessa situação. Porque senão vai gerar problema para você. Vai gerar problema, depressão, ansiedade, né? Dificuldades aí. Então o ressentimento pode causar muitas coisas na vida do ser humano. Você vê como que é interessante o ressentimento. Olha você como o ressentimento também é algo que faz parte de cada um. Às vezes quem fez o mal para você nem sabe o que fez. Às vezes a gente fica ressentido por a gente colocar uma expectativa tão grande, né? Expectativas erradas a respeito de uma pessoa. E às vezes aquela pessoa acaba causando algo em nós, não fez aquilo que a gente almejava, não fez aquilo que a gente esperava, a gente já fica ressentido.
Só que a pessoa nem sabe muitas vezes que ela fez isso em nós. Tá? Então, quando as coisas não saem da maneira que a gente espera, a gente fica ressentido. Tá ok? Então cuidado, meu irmão, cuidado você aí, cuidado com brincadeira de mau gosto, tá? Ou qualquer outra coisa que vai desagradar a pessoa, cuidado com essa brincadeira, tá? Que você faça com que vai causar muitas vezes tristeza na pessoa. Então toma cuidado com isso, porque isso pode causar ressentimento naquela pessoa, e aquela pessoa pode ser acometida de uma enfermidade psicossomática e vir sofrer por muitas coisas, anseios, depressões e dificuldade aí, que vem acabar prejudicando a vida sua, tá? Então, o ressentimento é isso, é o acúmulo de mágoa, de pensamentos negativos, de tristeza, ocasionado onde a gente responsabiliza a outra pessoa por aquilo que fizeram contra nós, né? Contra aquilo que fizeram contra a gente. E muitas vezes a pessoa nem sabe, tá? Então a Bíblia vai falar que o ressentimento, ela prende e causa muito sofrimento. Então nós precisamos aprender a largar o ressentimento. De que forma? Perdoando quem pecou contra nós. Tá? Perdoando aquele que faz a brincadeira, que te machucou, que te feriu. Então o perdão, ele vai liberar o ressentimento. É somente através do perdão que vai se gerar aí, né, aí libertar o ressentimento. Então nós precisamos vivenciar esse tipo de coisa, tá? E o ressentimento, ele é o maior inimigo dos relacionamentos. O ressentimento é o maior inimigo que prejudica o relacionamento. Às vezes a pessoa para de conversar com outra pessoa por causa que eu falei para vocês, por causa de uma brincadeira, um gesto, uma fala, uma expectativa que nós colocamos na vida daquela pessoa. Você quer ver um exemplo aí na Bíblia Sagrada? Esaú, ele se sentiu injustiçado por aquilo que Jacó fez, né? Ao receber a bênção da progenitura em seu lugar, lá em Gênesis capítulo 27, 41. Mas Esaú, ele nem lembrou, nem levou em conta que ele havia já desprezado anteriormente. Que ele tinha aceitado ali, né, o prato de lentilha, e acabou aí agora causando um ressentimento na vida dele por causa dessa situação, por causa dessa expectativa que ele colocou no coração, e ele não alcançou aquela expectativa e colocou a culpa no seu irmão, né, Esaú, do seu irmão Jacó, tá? Então o ressentimento de Esaú gerou nele o desejo de matar o seu irmão Jacó, sentiu o desejo de matar o seu irmão Jacó. Tá? Que precisou fugir e viver sem nenhum contato com seu irmão. Então o relacionamento entre os dois irmãos foi interrompido por causa do quê? Daquela situação. E quantas situações desagradáveis, cara, quantas situações inesperadas que não era para acontecer no meio cristão, que não era para acontecer no seio evangélico, mas acontece. Mas por que acontece? Porque as pessoas não estão andando de acordo com o querer e o proceder do evangelho de Deus, com a palavra do Senhor. Estão vivendo ainda como ser humano carnal, como ser humano, né, que não tem uma vida espiritual. Porque quem é espiritual discerne bem as coisas espirituais. Agora quem é carnal não consegue discernir as coisas espirituais. E por isso que os carnais prejudicam os espirituais. Aí os espirituais sofrem enquanto os carnais não estão nem aí. Tá? Enquanto os carnais estão dentro da igreja, não estão não preocupados com o que vai se machucar, se vai matar, se vai destruir. Por quê? Porque são carnais. Eles não têm preocupação, eles não pensam, eles não têm a sabedoria que vem do alto. A sabedoria deles é terrena e diabólica. E só pensam em fazer aquilo que vai satisfazer a sua carne e a sua vontade. Então isso vai causar muitas vezes um ressentimento em alguém. O rei Salomão, ele comparou o homem que se apressa a irar-se ao tolo. Porque sabe que o tolo é aquele que é incapaz de agir corretamente. Então quando você está ressentido, você se torna um tolo. Porque você fica remoendo, né, instigando, querendo um momento para vingança. Então lá em Eclesiastes 7, verso 9, a Bíblia diz: não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. E quantas vezes a pessoa ressentida não vê a hora, né? Não vê a hora de poder fazer alguma coisa aí, de poder se vingar, né? Então, o fato, irmão, é que todas as pessoas têm seus momentos de ressentimento, de ira, de vingança, né? Momentos de raiva, mas essa situação não deve perdurar por muito tempo. Não deve perdurar. Se alguém fez algum mal contra você, se você ficar ressentido, você vai ficar com raiva, com rancor, com ira. Isso é normal, faz parte da vida humana. Não estou dizendo que o crente não pode irar, né, ficar com rancor, com ressentimento. Pode, acontece, porque nós somos seres humanos. Agora o que não pode, isso é perdurar por muito tempo. Tá? Isso tem que ser situações momentâneas e passageiras. Para que se não for momentânea e passageira, ela vai se tornar pecado.
Porque daí você começa a remoer, pensar, aí vai entrando na mente, desce no coração, depois gera o pecado gera a morte. Então cuidado, meu querido, para que esse sentimento aí não venha causar em você o pecado. Tá? Então a Bíblia fala em Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tá? A ira é como uma tentação que, se não for consumada, não é pecado. Agora, a Bíblia diz que o homem sábio desvia da ira. O sábio desvia da ira, desvia do rancor. Então, em Efésios capítulo 4, verso 31, a Bíblia fala que toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Tá? Então a ira, meu querido, é obra da carne. Vejamos lá em Gálatas capítulo 5, 19 ao 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Agora outra palavra aqui, inimizades, porfias, emulações e iras. Então o ressentimento vai gerar em nós inimizade. O rancor, a ira, a cólera vai causar em nós inimizade. Tá? Então Esaú aí e Jacó gerou um ressentimento na vida de Esaú, porque ele ficou com inimizade com seu irmão. Por causa do quê? Por causa de coisas que muitas vezes poderia ser levada em consideração se fosse espiritual. Se Esaú fosse um homem espiritual, jamais teria vendido a progenitura dele. E Jacó não precisaria fazer, tá? E outra coisa, se Jacó também tivesse sido espiritual, não precisava interferir nos projetos e nos planos de Deus. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, o ressentimento muitas vezes é gerado em nós por alguém que não é espiritual, tá? Porque não fala o que quer, faz o que quer e age da forma que quer e acaba prejudicando a nossa vida, às vezes para poder tomar o seu posto na igreja, às vezes para tomar o seu lugar, para poder fazer isso, para poder ser visto, para poder muitas outras coisas que geram no coração da pessoa, tá? E essas brincadeiras de mau gosto que tem também. Então quando você for falar alguma coisa, a Bíblia nos ensina que você tem que falar algo que vai trazer para a pessoa edificação. Então o verdadeiro cristão, ele fala palavras que edificam, não palavras que vão machucar, causar tristeza e rancor na vida do ser humano. Então toma cuidado com isso, tá? Jacó sofreu muito por causa dessa situação. E o ressentimento ela vai causar na vida do ser humano um vazio, uma sensação de vazio tão grande. Tá? Esse sentimento de ressentimento leva a pessoa à cegueira. E muitas pessoas não abrem mão da sua razão. Não abrem mão, não, porque eu estou no meu direito. Porque eu estou na minha causa justa. Por causa do quê? Por causa do ressentimento. Ficou remoendo, guardando, né? Ficou alimentando essa situação, esse problema na vida por causa de algo que aconteceu, de uma expectativa, de uma brincadeira, de algo que aconteceu na sua vida e acaba prejudicando. Então esse sentimento, irmão, abrigado no coração, vai trazer uma sensação de vazio, de frustração, porque você não vê a hora de as pessoas pagar por aquilo que fez para você. Tá? Então o ressentimento, além de causar um vazio na nossa vida, ela causa também a raiz de amargura no coração. Então é preciso a gente ficar atento para a recomendação bíblica, conforme traz Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém prive você da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Então, meu querido, o ressentimento, que é a raiz de amargura, ela é causada no coração dos cristãos, sabe por quê? Para poder privar ele da graça de Deus, para tentar desviar ele da presença de Deus, para tentar fazer com que ele não permaneça mais na casa de Deus. E quando as pessoas feridas dentro da igreja, né, ressentidas pela situação que passou, pelos problemas que foi ocasionado, e acabar abandonando Deus porque deixa do coração entrar a raiz de amargura. E muitas vezes a culpa nem foi da pessoa, às vezes a culpa é sua mesmo, porque viu algo onde não era para ver, que entendeu algo que não era para ter entendido. Eu também sei que tem pessoas também que não era para ter falado algo e falou. Aí causa amargura em você tranquilo ali adorando a Deus como um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Mas vem um espírito do diabo, né? Vem um ser humano usado pelo inimigo e causa amargura no seu coração. Aí o que acontece com a gente? Quando a gente está com esse sentimento de raiz de amargura no coração, com ressentimento que causa sensação de vazio, até nossas orações são feitas contrárias à palavra de Deus. São feitas com desejo de vingança. Tem pessoas que chegam a afirmar, coloquei na mão de Deus, como se Deus fosse tomar partido nessa situação, que ele nem aprova. Ele não aprova a vingança, Deus não aprova, Deus aprova o quê? O amor, a paz e a longanimidade com todos os santos. Isso que Deus nos ensina.
tá? Então, como nós vimos também na vida de Esaú e com Jacó, esse por ter feito uma injustiça, né, de acordo com os seus olhos, de acordo com os olhos de Esaú, Jacó fez uma injustiça, mas Jacó não fez justiça. Jacó fez aquilo que era direito dele. Ele tinha vendido a primogenitura, então Jacó foi receber o que era dele. Tá? Então, só que nos olhos de Esaú, não, nos olhos de Esaú ficou irado. Então esse sentimento desencadeou nele um desejo de vingança. Olha, de querer matar o próprio irmão. Tá? Um desejo de querer prejudicar o outro. Então o ressentimento muitas vezes causa em nós um desejo de fazer mal para outra pessoa e a vida parecendo aquele projeto de feitiçaria, sabe? A outra pessoa nem sabe e você intentando mal, desejando mal, querendo com que a pessoa, né, sofra, pague por aquele mal que ela fez para você. Então cuidado com esse sentimento, meu irmão, tá? Então a ira pode aí, né? Isaú concluiu que se matando o seu irmão ia desforrar, né? Ia fazer justiça, mas só que eu quero dizer para você, irmão, não faz, tá? Lá no caso dos irmãos de José também, no Egito, achou que se vendesse José ia resolver o problema, que nada, não resolve, meu irmão. Você matar, destruir, se vingar, não resolve, tá? Então esse forte desejo de vingança não adianta. Então, muitas vezes nós transferimos as nossas frustrações, né, com o desejo de vingar dos outros. Então cuidado com os seus desejos, com as suas frustrações, meu irmão, tá? Porque a vingança, ela suscita ira. E muitas pessoas acabam matando o seu irmão, tá? E outra coisa, quando eu falo matar aqui, não estou falando pegar uma arma, uma faca, uma coisa e matar. Não, matar o irmão que eu digo é quando você mata o irmão no coração. Você não fala mais com ele, não pode ver mais ele. O lugar que ele está, você não entra. Tá? Eu não vou naquela igreja porque fulano de tal congrega lá, por causa do ressentimento. Então cuidado com o ressentimento. O ressentimento pode causar muitas frustrações, tá? E vai desencadear em você uma série de comportamentos como agressão, desinteresse, impaciência e injustiça. Por quê? Porque o ressentimento causa uma sensação de vazio, uma sensação de vingança, né? E até a nossa oração contrária. Então cuidado, irmão, com o ressentimento. O ressentimento faz mal na vida do outro, né? E na sua vida também. E outro aspecto do ressentimento é que o ressentimento ele pode ser manifesto ou ele pode ser oculto. Tá? Muitas vezes nós não admitimos que nós temos o ressentimento, nós temos rancor em prol de outra pessoa. Então a Bíblia fala, suporta-se uns aos outros e perdoem as queixas, tire de um contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então nós temos, irmãos, que aprender, nós temos que parar, né, de sentir o ressentimento. E se você não sabe se que tem, você vai ter que buscar em Deus para Deus poder mostrar para você. Porque muitas vezes você tem um ressentimento oculto, você tem um pezinho contra um irmão, contra uma irmã, contra alguém, e você muitas vezes aí está tentando se enganar a você mesmo. Então a palavra de Deus mostra que esse sentimento faz parte das obras da carne, como eu falei para vocês. Tá? Então a Bíblia fala para nós assim, ó, acerca do ressentimento. Se você tem um ressentimento contra alguém que te machucou por uma brincadeira, algo que falou, como eu disse para você, às vezes a pessoa nem sabe, mas qual que é o papel do verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade? Lá em São Mateus capítulo 5, verso 44, Jesus disse assim, ó, amai vossos inimigos, bendizei-vos que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Então, para que ter ressentimento? Se a Bíblia nos ensina a amar até os nossos inimigos. Então, para que ter ressentimento, rancor, raiva de alguém por um mal que alguém nos ocasionou? Por quê? Se a Bíblia nos ensina a amar até quem nos persegue, nos maltrata. Ou você aprendeu a amar somente quem te ama? Você aprendeu a amar somente aqueles que te fazem o bem? É isso que a igreja aprendeu. Se alguém fazer alguma coisa contra outra pessoa, pronto, já é motivo de não ir para a casa de Deus mais, não é motivo já para parar de orar, é motivo para desviar, é motivo para tantas coisas. Agora eu quero dizer uma coisa, fazer uma pergunta para você. Você é melhor que Jesus Cristo? Você é melhor que Jesus? Olha o que Jesus sofreu, olha o que Jesus passou. E a Bíblia nos fala que lá em São Mateus capítulo 5, a Bíblia fala que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós, né? A Bíblia nos ensina a você se alegrar nisso, porque já foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Então para que ter o sentimento de ressentimento? Tá? Então quando a pessoa ela cultiva o rancor no seu coração, ela não consegue livrar-se desse sentimento. Por quê? Porque está constantemente maquinando o mal e guardando o momento para executar sua má intenção contra o irmão, por causa do ressentimento.
Então, quando acontece de a vingança se concretizar, irmão, aí vinha a desforra, geralmente você pensa que vai trazer a alegria que você desejava? Não, tá? Esse prazer momentâneo é um prazer só momentâneo. Logo depois vai vir, sabe o quê? A sensação de arrependimento causada pela culpa. Você tentou se vingar, porque você estava ressentida, amargurada, com raiz de amargura, triste. Ao invés de colocar nos pés da cruz e falar com Deus, pedir a misericórdia de Deus, você intentou fazer o seu querer, a sua vontade para vingar. E como a gente se vinga de outra pessoa? Falando mal pelas costas, caluniando, inventando mentira. Muitas vezes a pessoa nem é aquilo que a gente que fala. Porque eu falei para minha esposa esses dias atrás, eu nem sei como é a nossa vida na boca dos outros. Não tem como a gente saber. Na boca de um a gente é boa pessoa, e na boca de outro nós somos má pessoa. Não dá para saber. Então, quando a pessoa é ressentida, na boca dela você não presta. Na boca dela você não é ninguém. Aí difama, né, calunia, fala um monte de coisa da vida da gente. E a gente nem sabe. E a gente tratando com carinho, com amor aquela pessoa, e aquela pessoa com sentimento de ressentido conosco, com rancor e ira, por algo que ela projeta em nós, que nós fizemos, e muitas vezes nós nem sabemos. Muitas vezes nós nem entendemos o porquê que ela está daquele jeito. Tá? Então, cuidado com o sentimento de ressentimento, aí, com rancor. Tá certo? Que isso vai trazer um sentimento de culpa muitas vezes. Então nós temos que abandonar a ira, o furor, tá? Então lá em Salmo 37, verso 8, a Bíblia fala, ó, deixa a ira e abandona o furor, e não te dignes para fazer o mal. Não dignes, tá? Então ninguém deve exercer justiça com suas próprias mãos, meu irmão, porque a vingança pertence a Deus. O Senhor Jesus ensinou o caminho do perdão. Então o caminho do perdão para o ressentimento, nós temos que buscar o caminho do perdão, tá? E quando alguém libera o perdão, além de praticar o bem contra o seu ofensor, sabe para quem que ela está mais fazendo bem? Para si mesmo. Então, quando você libera o perdão, não é o bem para outra pessoa só, é mais para você. Porque você vai parar com esse sentimento de raiz de amargura, com essa maquinação, sabe, né? Remoendo a ferida, a dor. Você vai deixar o ressentimento de lado, porque você liberou o perdão. Então, o perdão é mais benéfico para você do que para a pessoa que te ofendeu. É mais benéfico para a própria pessoa que está liberando. Tá? Então é importante você entender isso, irmão, que o perdão é importante para você, não para o outro. A outra pessoa, vou perdoar o outro não, porque ele não merece, irmão. E você não merece? Você não merece ficar livre do rancor, da angústia, da mágoa, da raiz de amargura? Meu querido, libere o perdão. Libere, que o caminho do perdão ela traz maravilhas para você. O ressentimento, irmão, esse sentimento, como eu falei para vocês, pode ser manifesto, você pode demonstrar o ressentimento, mas pode ser oculto. Só que a palavra de Deus ela mostra para nós que esse sentimento faz parte das obras da carne. E quem pratica essas coisas, independente se é oculto, se é manifesto, não vai herdar o reino dos céus. Não vai herdar o reino dos céus. Então, eu quero dizer para vocês nesta manhã, perdoe. Tá? Nós vamos ver o que nós temos que fazer para alcançar a cura do ressentimento. Mas eu quero, antemão, adiantar para vocês que o melhor meio é liberar o perdão. Você perdoar outra pessoa. Porque você vai ser bem-aventurado se permanecer desta forma, tá? Então, o que você aprendeu na primeira parte da lição? O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos e causa uma sensação de vazio. Então, você tem inimizade com o irmão, tá? Aí depois, como a Bíblia fala, você não deve, né? Se você diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão, como você pode amar a Deus que não vê, se aborrece o seu irmão que vê? Está lá na primeira carta de João, capítulo 1 em diante. Tá? Então cuidado com esse sentimento. Tá? Então, qual que é o problema do ressentimento? Quando nós somos feridos pelas pessoas, a reação normal é a de ficar ressentido. Isso é a reação normal, tá? E isso parece natural, normal. Contudo, irmão, será saudável se não perseverarmos com esse sentimento. Se você continuar com esse sentimento, não será coisa boa, tá? Isto tende a crescer e se tornar uma raiz de amargura, levando a pessoa a se fechar-se e ir ao isolamento. E a pessoa acaba se fechando. Quando eu falo se fechando aqui, isolamento, não só para a sociedade, mas também para a atuação do poder, da graça e da renovação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não acha lugar mais no coração do homem, porque o coração do homem está contaminado com ressentimento. Tá? Então isso pode causar um transtorno, uma dor, um problema muito grande. Você ficar ressentido, tá? Acerca da vida das pessoas. Então, acerca do problema do ressentimento,
A Bíblia nos diz lá em 1 João capítulo 1, verso 4 a verso 6, tá? Diz assim, ó: estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ressentimento, irmão, é você andar em treva. O ressentimento faz você andar nas trevas. Cuidado. Cuidado com a raiz de amargura. Cuidado com esse sentimento que está brotando no seu coração. Cuidado com isso. Busque ajuda em Deus. Tá? Busca ajuda em Deus. E olha o que diz em 1 João, ainda capítulo 2, agora do verso 7 ao verso 11. Diz assim: irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, o que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde se deve ir, porque as trevas cegaram os olhos. Olha o perigo do ressentimento, o perigo de andar com a raiz de amargura no coração. Você vai ficar inundado em trevas. E se você está em trevas, não há luz em você. E a luz é a pessoa bendita do nosso Cristo. A luz do mundo, né? A luz que veio iluminar. Então cuidado, irmão, com o sentimento, o ressentimento. Ele pode trazer problemas sérios para você. E o ressentimento é algo inútil. É inútil o ressentimento. Por que é inútil o ressentimento? Porque você não pode mudar o passado ou a situação que aconteceu já. Já aconteceu, já causou, já machucou, já feriu, já destruiu. Não tem como mudar o passado. Mas você tem como mudar o seu futuro. Você tem como mudar a sua trajetória daqui para frente. Então o ressentimento não conserta nada, não muda nada. Por isso não se pode viver presente e preso às mágoas do passado. Isto é tolice. Isso é ser tolo. Tá? Conforme eu li para vocês Eclesiastes 7:9. A briga no coração do tolo. Você não consegue mudar. Em Jó 5:2, que eu falei para vocês, está escrito: porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Logo, ficar ressentido não leva a nada. Então ficar ressentido não vai levar você a nada. Vai só te destruir, te machucar cada vez mais. E aí o problema não foi o que o outro que causou. Aí é você mesmo se matando, se prejudicando, se deteriorando e se afastando da pessoa gloriosa do Espírito de Deus. Por quê? Porque você ficou ressentido. Então, o sentimento de ressentimento é inútil, não muda. O ressentimento não muda o passado. O ressentimento não muda a situação. O ressentimento só te afunda e te deixa preso, como se hominha com essa bola de se arrastando, né? Se arrastando em ressentimento na sua vida. Por isso, irmão, não se pode viver o presente preso a mágoas do passado. Não pode viver isso, tá? Nós temos que parar de andar olhando para trás, tá? De ficar enxergando o passado. Nós temos que olhar para frente, olhar para o presente, olhar para aquilo que Deus tem para nós lá na frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus, tá? Olhar para Deus. Então por que ficar ressentido? Então por que abrigar mágoa no coração? Por quê? Isso não adianta. Não faz sentido, meu querido. Não faz sentido. Não vai mudar a situação. O ressentimento é a sensação de injustiça, eu sei, é uma sensação que nos pega de jeito. E fica difícil evitar. É difícil jogar de lado, de superar e seguir adiante. Eu sei que não é fácil. Você fala, irmão, ó, que está dizendo isso porque você não sabe. Eu sei, irmão. Já passei por isso. Um coração agoniado, angustiado, triste, preso, amargurado. Eu sei que sentimento é esse. Um sentimento de tristeza, de desânimo que dá na gente. Um sentimento ruim. É como se as mágoas aí, essa bola de ferro, tivesse preso em nós. Nós tivesse preso por esses sentimentos ruins aí, tá? E parece muito difícil a gente se desapegar disso, daquele sentimento negativo que tem, né?
as suas complicações que dessas cargas de ódio, de dor, sensação de traição, né, de maldade, de perda, sensação de injustiça, sensação de não acreditar que o outro fez aquilo para você, tá certo? Então, irmão, é um conjunto muito ruim que vem junto com o ressentimento. Não é só o ressentimento, é um compilado, é um conjunto de coisas negativas que vai assolando nossa alma e o nosso coração. Então, cuidado com essas cargas de ódio, de dor aí que vem junto com o ressentimento. Tá? Então, a gente muitas vezes, mesmo sabendo que cultivar esse sentimento negativo nos atrasa, é comum a gente ficar nesse ressentimento. Tá? Nós acabamos rendidos a essa situação, comprometendo a nossa paz de espírito. Então, cuidado, irmão, vai comprometer a sua paz de espírito, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com seus irmãos. Cuidado com isso. Então, mas o ressentimento é inútil, não adianta. Não adianta viver dessa forma. Então, o ressentimento ele é autodestrutivo. O ressentimento, enquanto você estiver com rancor, irado, chateado, isso tudo vai se voltar contra você. Aí diz o exemplo, é como uma bola de tênis, quanto mais você arremessa contra o seu oponente, mais ela volta com força para você. Então quanto mais você ficar ressentido, vai ser pior. Então quando você se permitir ficar ressentido, você está se machucando mais do que o outro com quem você está magoado. Você está se machucando mais do que o outro que você está magoado. Ele pode até ter esquecido o fato, né? E aí o fardo permanece só com você. O fardo permanece somente com a sua vida. Então usar o ressentimento como arma para ferir alguém é como apontar a arma para você mesmo. Sempre você vai ferir você mais do que o outro. Tá certo? Então quando você estiver com rancor, irado, chateado, né? Isso tudo vai fazer mal só para você, não para o outro. O outro está lá comendo, bebendo, se divertindo, festando, se alegrando, e você aí triste, abatido, com sentimentos aí que muitas vezes o outro nem sabe que está dentro do seu coração. E sabe qual é o problema maior de tudo isso? O ressentimento é autodestrutivo, sabe por quê? Porque ele vai causar em você, olha aqui, eu coloquei 12 problemas que o ressentimento causa na vida do ser humano. São as doenças psicossomáticas, tá? Então o rancor aí, o ressentimento, quando se fala dessa doença psicossomática, ela causa muitos outros problemas na vida do ser humano. Eu vou listar uma lista para você. Olha, o ressentimento pode causar doenças cardiovasculares, hipertensão, angina, taquicardia, doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, doenças respiratórias, asma, bronquite, entre outras, doenças dermatológicas, herpes, urticária, efizema, doença do sistema nervoso, enxaqueca, vertigem e outras coisas, doenças endocrinológicas, metabólicas, obesidade, diabetes, doenças da articulação, tendinite, artrite, entre outras, dores e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer e também pode ocasionar transtornos mentais e comportamentais. Pode causar transtornos mentais e comportamentais para a sua vida. Então, meu querido, cuidado com isso, tá? Cuidado, porque isso pode causar um problema muito sério e grave para a sua vida. Então, não fique desse jeito, tá? Então é necessário seguir adiante sem este peso. É necessário seguir adiante sem este peso. E quantos homens de Deus, mulheres de Deus estão perdendo a salvação, perdendo a comunhão com Deus, porque está arrastando este peso inútil na sua vida. É um peso inútil, um peso que não vai trazer satisfação nenhuma, tá? Então não se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Abrigar o ressentimento, atrair a desgraça e o mal para você. Não adianta, tá? Se há problemas no relacionamento, situações mal resolvidas pela mágoa, isso não lhe dará alegria. E quantas pessoas enfermas por falta de abrir mão do ressentimento partem com o coração ferido e outras nunca provaram de um só momento de alegria e conquista na família ou na igreja. Por quê? Porque está ressentido. Então cuidado, meu irmão. Você ficar ressentido vai atrair desgraça para você. Ficar se privando de momentos de alegria, de aniversário, casamento, passeios, né? É você ficar acorrentado na infelicidade. Ah, se fulano de tal for, eu não vou. Ah, se ciclano estiver lá, eu não entro. Olha para você ver que sentimento diabólico, satânico. Então não se pode ser feliz, irmão, e infeliz ao mesmo tempo, tá bom? Ah, não, se é problema, vai atrás, resolva. Libere o perdão, que isso não vai trazer
vantagem nenhuma para você. Então o ressentimento é inútil e autodestrutível e atrai desgraça. É algo que vai prejudicar a sua vida, tá bom? Então vamos aí agora para a cura do ressentimento. Para a gente ser curado, irmão, a gente tem que entender uma coisa. Todo paciente, ao entrar em consultório, precisa falar ao médico sobre a sua dor. Agora, então, assim também nós precisamos fazer com Deus, ser honesto e admitir que está doendo e onde é que dói. Temos que falar com Deus, nós temos que abrir o nosso coração e falar sobre essa dor, tá? Então o ponto de partida para o tratamento da cura é admitir que existe a dor, que existe o problema com o irmão, que existe algo contra alguém. Tem que admitir isso, tá? Então é submeter-se ao tratamento para alcançar a cura, é ser paciente e se entregar totalmente a Jesus, o médico por excelência. Um exemplo para você ver aqui, quando a gente libera o perdão ao nosso ofensor, os amigos de Jó lhe machucaram, lhe feriram, eles deixaram mal. Além do problema que Jó estava passando, vinham as acusações ainda, vinham os problemas na vida dele. Então não há nada que doa mais do que ser mal entendido ou acusado falsamente. Jó era um cara inocente, mas Jó os perdoou. Foi aí que Deus começou a trabalhar na vida de Jó. Então, meu querido, quer que Deus volte a trabalhar na sua vida? Vamos aprender a liberar o perdão, a perdoar, tá? Os amigos de Jó machucaram e feriram de uma forma que nem imaginável. Não tinha como acontecer isso, conforme está lá em Jó 42, verso 10. Então Jó foi acusado por seus amigos Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, por ter pecado contra Deus, resultando naquele sofrimento. Porém Jó era um cara reto, honesto, íntegro, temente a Deus. Então, meu querido, que nós aprendemos com a passagem de Jó aí, tá? Jó, ele aprendeu a entender que é melhor a sabedoria de Deus do que a sabedoria humana. É melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a sua própria vontade. E ele foi buscar a defesa que ele tinha em Deus, e Deus deu para ele sabedoria para entender a situação, entender o problema, tá? E aí o que aconteceu? Deus deu para ele uma bênção especial. Então, o que você deve fazer para poder liberar o perdão? Você tem que orar, meu irmão. Orar, entregar o seu problema a Deus, toda a sua ansiedade nos pés da cruz, orar ao Senhor. Você precisa entender, meu Deus, a fraqueza do fraco. Se o irmão te machucou, falou algo, te prejudicou, entenda, irmão, que ele não está na luz, que ele não sabe o que está fazendo. Quando foram apedrejar Estevão olhou para Deus e falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, se você começar a olhar com um sentimento desse na vida do outro, você vai ver que ele não sabe o que está fazendo. Porque uma pessoa em sã consciência, ele não vai ferir ninguém, não vai prejudicar ninguém, não vai maltratar ninguém. Mas se ele faz isso, porque ele está em treva, ele não sabe o que está fazendo. Agora você, sendo espiritual, por mais que te machuque, mais te doe, mais que te cause tristeza, você tem que amar o seu inimigo, amar aquele que te persegue, amar aquele que te maltratou. Tá? Então foi assim que Jó fez. Jó liberou o perdão. Então você precisa perdoar, meu irmão. Perdoar aqueles que têm ofendido. Você ora, faz a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que você tem perdoado mesmo quem tem te ofendido? Será que você tem liberado esse perdão para quem tem te ofendido? Se você não perdoar o seu irmão, Deus também não vai te perdoar. Na oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6 lá de São Mateus, pode continuar lendo lá no capítulo 6 em diante. Você vai ver nos versículos lá depois do 12 e 14 em diante, ele fala: se você não perdoar os homens as suas ofensas, o Pai também não vos perdoará. Então, nós precisamos liberar o perdão para alcançar a misericórdia de Deus, tá? E quando você libera o perdão, você sai da cegueira espiritual, você direciona a sua vida, você vai tomar novamente direção da sua vida. Você não vai estar preso mais ao passado, preso à mágoa, à angústia, ao transtorno que foi causado por alguém na sua vida. Você, em algum momento da vida, você tomou a direção errada por causa do ressentimento, tomou uma direção errada por causa do problema, então deu aquela marcha ré, direcionou seus passos e foi bem sucedido. Então nós devemos fazer assim também, irmão, com nossos sentimentos e emoções, redirecionando para o perdão e para a superação. Perdoa os ofensores, perdoa aqueles que te machucou, aquele que te fez mal. E tem um monte de gente fazendo mal pro outro, viu? E monte mesmo. Não vai ser só um, vai ser vários. Mas nosso papel é entender a fraqueza do fraco e perdoar aqueles que nos perseguem. E quantas vezes tem que perdoar, irmão Walker? 70 vezes 7. Imagine, por dia.
70 vezes 7. Então perdoe, libere, tá? Não alimente o sentimento de vingança, não alimente. Assim se faz a coisa certa. O perdão é liberado primeiro com razão e depois com a emoção. Libera o perdão, você vê aí depois no final aí, ó, Esaú e Jacó, no final da história, se abraçaram, voltaram a ter comunhão com o outro, porque foi liberado o perdão de ambos, tá? Então, perdoe, meu irmão, libere o perdão, não alimente esse sentimento de vingança. Assim se faz tudo o que é correto diante de Deus, tá? Então, voltando aqui na passagem de Esaú, o que combinou com o ressentimento acabou trazendo para ele de novo agora a reconciliação. Por quê? Porque Esaú e Jacó tiveram ali, liberaram o perdão com o outro, tá certo? Então libere o perdão, tá certo? A maioria das pessoas paga o mal com o mal, mas você que é espiritual, você vai pagar o mal com o bem, aprendendo a perdoar e direcionar a sua vida. Então redirecione a sua vida, não fique preso na mágoa, no ressentimento, na angústia, na tristeza, meu irmão. Dê um passo para o céu, dê um passo para o alto e busca retorno em Deus, tá bom? Então, para ver a cura do ressentimento, é preciso abrir o seu coração sobre a sua dor e liberar e perdoar o ofensor e redirecionar a sua vida, para que você possa alcançar as benesses da pessoa bendita do nosso Deus Todo-Poderoso, tá? Então, o ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, um peso que nada acrescenta na nossa caminhada, e o caminho mais excelente é do perdão e da reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. Perdoa aqueles que te ofendeu, tá? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos os nossos que nos ofenderam, então perdoa as ofensas, meu irmão, para que Deus possa perdoar a nossa ofensa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que você tenha aprendido um pouco mais acerca da palavra de Deus, tá? Então não guarde o ressentimento, não guarde a angústia, não guarde esse sentimento no seu coração, tá? Libere o perdão e entenda que Deus ele vai nos abençoar. Vamos louvar o hino 372 para nós terminarmos e estarmos orando e entregando a Deus a nossa vida mais uma vez. Louvemos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por esta palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, com essa lição que vocês aprenderam.
Então, meu querido, não guarde o ressentimento, o rancor, a mágoa, lança fora do seu coração, lança fora. Eu estava dando essa aula, eu estava sentindo a presença de Deus, sabe? Querendo que todos os irmãos vivessem união uns com os outros, com amor, né, para com o seu próximo. Mas infelizmente isso não é possível. Não é possível vivermos assim. Porque você tem que entender que nós estamos vivendo numa sociedade e onde há seres humanos, há problema. Onde tem ser humano, tem problema. Infelizmente é assim. Mas que eu e você, como espirituais, como pessoas que tentam de buscar a presença de Deus, vamos viver a palavra de Deus, amando e perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Vamos orar, terminar. Meu agradecimento a todos vocês que participaram, que ficaram conosco aí, tá? E Deus pode nos guardar desse sentimento, do ressentimento, e guardar os nossos corações e a nossa alma perante a sua presença. Então oremos ao Senhor nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, obrigado a Deus por esse ensinamento, por esta palavra, que o seu Espírito Santo, que é o educador por excelência, possa falar melhor, meu Deus, em cada coração, dando entendimento, nos fazendo, ó Pai, entendedor, papai, também praticante da tua palavra, não somente ouvinte, ó Deus, que nós possamos ouvir esse ensinamento maravilhoso da parte do Senhor e possamos, ó Pai, agir e atuar no nosso ser, na nossa vida e na nossa comunidade, na nossa família, Senhor. Nos abençoa a perdoar aquele que nos ofendeu, nos ensina a perdoar, meu Deus e meu Pai, aqueles que nos prejudicou, Senhor, meu Deus, e que eles possam alcançar, meu Deus, a luz verdadeira e ter a revelação do Teu Espírito Santo para poder viver também na luz, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, não deixe cair em treva, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra, meu Deus e meu Pai, desse sentimento tão ruim, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus abençoa cada irmão, dá um domingo abençoado para todas as famílias, meu Deus, e que nós possamos, ó Pai, viver verdadeiramente a Tua palavra. É que eu te peço, meu Pai, e te agradeço no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenha um ótimo domingo a todos, tá? Um início de semana maravilhoso para todas as pessoas e que Deus possa vos guardar debaixo das tuas potentes mãos, te livrando de todo o mal. Deus abençoe em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos amém. Está terminado. Fique com Deus e muito obrigado pela participação dos irmãos. Deus abençoe a todos.